Oi pessoal, aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vamos fazer a análise do que foi a final do Mundial de Clubes, que a gente teve hoje à tarde entre Manchester City e Fluminense. Vamos analisar como é que foi essa vitória do Manchester City. Manchester City, primeira vez campeão mundial, parabéns ao City. E também parabéns ao Fluminense, né? Mesmo não tendo ganhado o Mundial, fez uma campanha surpreendente. A torcida tem que se orgulhar pela temporada que o Fluminense fez. Ganhou o Carioca, ganhou a Libertadores e terminou com o vice do Mundial. Mas tem que ter orgulho, em vez de ficar triste. A torcida do Fluminense tem que ficar orgulhosa. E vamos falar desse jogo, né? Um jogo que no começo do jogo a gente vê um Fluminense ainda não se encontrando no jogo, né? No começo, tanto que a gente teve o gol mais rápido dos mundiais, que saiu com 45 segundos, 40 segundos. Saiu o gol do Akanji, que abriu o placar pro City, pro City fez 1-0 com 40 segundos. E de lá para cá foi um jogo que teve muita troca de passe entre as duas equipes. Nesse começo as equipes se estudando. E dos 15 até os 20 minutos o Fluminense deu um trabalho para o time do City. Começou a chegar, começou a tocar cada vez mais a bola, começou a ter um domínio em relação ao City, dando um certo trabalho para o Fluminense, dando um certo trabalho para o City, né? Mas o City conseguiu fazer o segundo gol, um gol numa falha da defesa do Fluminense. Um Fluminense que errou muito no jogo de hoje. Nessa final como um todo, foi um jogo que a defesa foi desastrosa. Foi uma atuação péssima, tirando a atuação do Felipe Melo, que foi sensacional a atuação do Felipe Melo. E até também a atuação do Nino também. Por mais que ele fez o gol contra, né? Só que ele não teve muita culpa, né? Só que o principal problema que a gente viu no Fluminense nesse jogo foi a defesa. Que a gente viu que a facilidade com que o City estava passando pela defesa. E quando estava 2-0, né? Até o fim do segundo tempo, a gente viu um City dominando o jogo, um City dominando o primeiro tempo. Teve até algumas chances de chegar, teve chance para fazer gol, só que parou na defesa do Fábio. E o Fluminense também teve chance no escanteio que o Ederson catou. Então, ou seja, teve muitas chances ao longo do jogo. Mas um Fluminense que no segundo tempo fez as suas alterações, fez as 3 mudanças, entrou com o John Kennedy no intervalo, saiu o Keno. John Kennedy foi bem no jogo, foi muito bem de novo, mais um jogo que o John Kennedy foi bem. Por mais que o Fluminense não foi campeão, ele ajudou muito. E o Diniz, quando a gente vai para o segundo tempo, o Diniz ele quer rejuvenescer o time. E aí ele faz as mudanças. Coloca o Alexander, coloca o Lima e coloca o Alexander, o Lima e coloca o Diogo Barbosa para ajudar. Aí saiu o Felipe Melo. O Marcelo, para mim, não foi uma péssima partida do Marcelo essa final. Tanto que ele entregou o gol, tanto que ele tentou a virada pro Samuel Xavier, que não deu certo, né? Então, não foi uma partida boa do Marcelo. E um segundo tempo que o City não parou de atacar. Foi um jogo que o City no segundo tempo o City teve uma facilidade enorme para entrar na defesa do Fluminense, tanto que era para ter sido 6-0. O City teve muitas chances que o Fábio defendeu bem, a defesa do Fluminense conseguiu se defender bem para evitar de tomar mais gols, né?
Um Fábio que catou muito, se não fosse, óbvio, pelo Fábio, ia ser pior ainda, né? E no outro lado, um Ederson que catou muito também no jogo. Não dá pra só colocar o mérito no Fábio também. O Ederson que catou demais pro lado do City, né? E o City ele fez quando o City já faz o terceiro gol, o City já faz aquela partida de segurança, começar a tocar, faz aquele toque de um lado para o outro, já ficar fazendo aquela para poder passar o tempo mais rápido. Coisas que a gente ficou vendo até também no primeiro tempo, quando já estava 1-0, até quando estava 2-0, o City tocando a bola, tendo a aproximação dos jogadores, né? E um jogo que o ataque do City funcionou bem, mesmo não tendo o Haaland e o De Bruyne, né, que foram duas perdas enormes, né? Mas que não fizeram muita falta. O City conseguiu jogar bem. O City que nesse jogo ele impôs o seu ritmo. É claro que a gente tem diferenças, porque se a gente pega o Fluminense agora, o Fluminense estava em final de temporada. Quando a gente pega o City ele ainda está no meio da temporada. Por mais que o City não está indo bem no campeonato inglês. Empatou um dos jogos do campeonato inglês contra o Crystal Palace, não vinha bem de atuação, né? Até antes do Mundial, até antes do jogo contra o Uriah Reds, ganhou de 3-0, tendo até uma certa dificuldade, né? E o City, ele impôs seu jogo, foi para cima, fez o jogo dele, fez o 3-0 e fez o 4-0, fez o jogo que era necessário. E a gente viu nesse jogo uma diferença gigantesca entre os dois times. A gente viu uma diferença gigantesca entre o City e o Fluminense. Uma diferença que, quando a gente pega o futebol da Europa, é um futebol mais corrido, é um futebol que tem menos falta. Já quando a gente pega o futebol brasileiro é mais parado, um futebol brasileiro que tem muita falta, o jogo não corre bem, não flui. E a gente viu isso, uma diferença enorme. E a gente viu o Guardiola usando muito bem o seu esquema, que é usar a posse de bola a favor, tocar em 1-2 e ter feito o terceiro e ter feito o quarto, por mais que não estava programado. Para mim o jogo já estava, para mim o jogo do City já estava finalizado quando já estava 2-0. O City só fez mais 2 só por ter chegado em relação ao ataque. Então, foi uma atuação do Fluminense, não foi uma atuação tão boa. É óbvio que o time do Fluminense sentiu o baque depois que tomou os 2 gols. Até antes, quando estava 1-0, chegou, né? Teve aquela de 15 a 20 minutos, teve até uma certa pressão para cima do City, mas que não adiantou muito. Só que o torcedor do Fluminense tem que parabenizar, tem que estar orgulhoso do time. Fez uma temporada excepcional esse ano. Ganhou Carioca, ganhou a Libertadores e foi vice do Mundial. Pegou um time muito qualificado. E tem que dar parabéns. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, valeu e falou, até a próxima!